Será que existe diferença entre o tabernáculo terrestre e o tabernáculo celeste, onde Cristo está hoje? Se Jesus Cristo é o sumo sacerdote eternamente, será que hoje ele ainda faz sacrifício? O que ele faz no céu? Intercede? Como? Um sacrifício? Será que ele ainda está morrendo lá na eternidade e apresentando o seu sangue ao Pai? Será que a nova aliança realmente substituiu e apagou de uma vez por toda a antiga aliança? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado na carta aos Hebreus. E hoje chegamos na lição de número 8 e ela tem como título Uma Aliança Superior. E a leitura bíblica em classe se encontra também no capítulo de número 8, do verso 1 ao verso de número 10. Então, Hebreus capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 10. É claro que você vai fazer toda a leitura do capítulo para ter uma dimensão e uma compreensão melhor da carta aos Hebreus no capítulo de número 8. Queridos, antes que eu me esqueça, eu queria mandar um abraço, a paz do Senhor, para nossa irmã que mora na Costa Rica. E ela me disse pelo YouTube que ela aprendeu a língua portuguesa e ela tem prazer em me ouvir a ministração semanal da Escola Bíblica Dominical. Minha irmã, que Deus continue te abençoando aí na América Central, que o Eterno realmente prospere a tua vida, a tua casa, o teu ministério, a tua vida. Amém? Que Deus realmente continue abençoando a nossa irmã. Outro detalhe. Quem quiser saber mais sobre o projeto Malaquias, no final do vídeo eu volto a comentar sobre o projeto Malaquias. Mas muitos irmãos estão me falando, pastor, eu não consigo acessar a conta. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem as contas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Eu também vou deixar um banner. Esse banner já aconteceu no início do vídeo, tá? Sobre o projeto Malaquias. Volta lá para o vídeo, anota a conta e venha fazer parte desse grande projeto chamado Projeto Malaquias, tá? Um outro detalhe sobre a minha assessoria teológica online. Eu criei um site, eu criei uma plataforma, tá, de cursos, tá? E qual que é o objetivo da assessoria teológica online? Queridos, eu criei um próprio site, tá? E o objetivo desse site é ajudar vocês, porque eu recebo em média 20 perguntas por dia e eu não consigo atender a todos, tá? Eu não consigo, então por isso eu criei a assessoria teológica online, que ela vai ser um serviço aonde vai ser de perguntas e resposta. Tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Você entra em www.assessoriateologicaonline.com.br, faça o seu cadastro gratuitamente, você vai receber 3 e-mails, tá? 3 e-mails informando um pouquinho da minha história, contando um pouquinho desse projeto, e no final você vai receber um link aonde você vai ter a opção de entrar nesse grandioso projeto. Amém? Então esse link vai estar aqui embaixo sobre assessoria teológica online, ou aqui em cima vai aparecer o primeiro vídeo sobre o que é assessoria teológica online. Amém? Então vamos para a nossa aula, capítulo 8 da carta aos Hebreus. Hoje nós iremos analisar o capítulo 8, tá? O capítulo 8, nessa aula, o autor irá nos mostrar, tá, onde o sumo sacerdote Jesus ele está ministrando. Hoje, aonde ou onde Jesus ministra. E uma outra coisa que vai ser abordado também nessa aula vai ser sobre: será que o tabernáculo terrestre
ele foi substituído pelo tabernáculo celeste? Será que o terrestre ele é inferior realmente ao celeste? E uma outra coisa que nós vamos aprender nessa aula também é, será que a nova aliança substituiu a antiga aliança? Então isso nós vamos estar abordando na nossa aula de hoje. Tópico primeiro, um santuário superior. Ponto 1. Pertence a uma dimensão superior. Neste ponto, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Tá? Para vocês entenderem o capítulo 8 inteiro, vocês precisam entender qual era o real propósito do tabernáculo. Eu vou repetir. Para nós entendermos o capítulo 8, nós precisamos entender o real, o verdadeiro propósito de Deus revelar a Moisés para ele construir um tabernáculo. Tabernáculo em hebraico é Mishkan, tá bom? Mishkan, se você quiser aprender o curso de hebraico, introdução ao hebraico bíblico, eu vou deixar o link aqui em cima, você clica neste link, tá? Aonde você vai receber informações sobre o curso de introdução ao hebraico bíblico ministrado por mim mesmo, que eu tenho certeza que vai abençoar ainda mais a tua vida e o teu ministério educacional. Então, qual era o propósito, ou quais eram os reais propósitos do tabernáculo? Eu aqui enumerei apenas dois, mas existe inúmeros, tá? Eu enumerei apenas dois. O primeiro propósito do tabernáculo terrestre, feito por Moisés e os seus auxiliares, a primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte, que ele, o tabernáculo, foi uma criação divina e não uma criação humana. Isso eu preciso colocar na minha mente, porque senão essa aula parece-me que ela vai diminuir a importância do tabernáculo terrestre e vai focar somente no celeste. É claro que o tabernáculo terrestre não existe mais, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, ele foi uma criação divina e não uma criação humana, tá? Isso nós vemos no livro do Êxodo, isso nós vemos na própria carta aos Hebreus, que isso foi uma criação divina, não foi uma criação humana. O segundo ponto que eu quero deixar muito bem claro, que ele, o tabernáculo, não, eu vou repetir, ele não representaria a presença de Deus com o povo. Queridos, aqui estão muitos pregadores enganados. Muitos ensinadores enganados, grandes pregadores erram neste ponto. O tabernáculo, ele não representaria Deus entre o povo ou com o povo. Ele não representaria. Fábio, mas pelo amor de Deus, está escrito até aqui na nossa lição. Olha Êxodo, capítulo 25, verso 8. Eu já expliquei isso inúmeras vezes, tá? Que, olha só, o capítulo 25, do verso 1 ao verso 8 até o verso 9, ele vai falar que foi o próprio Deus que pediu para criar, e com um propósito, para que Deus habitasse, para que Deus estivesse. A expressão aí é entre o povo, mas entre o povo ou no meio do povo não é a tradução correta. Por quê? Porque a expressão no meio do povo, ou seja, aí sim o tabernáculo representaria Deus no meio do povo. Não. Mas a intenção de Deus sempre foi habitar dentro do homem. Olha só, Deus sempre quis habitar dentro do homem. Aí critica, Fábio, mas você usa muito hebraico. Eu preciso usar a língua original para entender o texto. A expressão aí é Betorran. Betorran significa
dentro deles e não no meio deles. Ou seja, desde o antigo pacto, a vontade do Eterno foi sempre habitar no meu coração, no teu coração. Ou seja, quando Deus cria o tabernáculo e coloca ele aqui na terra, foi simplesmente para mostrar para mim e para vocês. Ou seja, para mostrar para eles, mas para mostrar para a humanidade que a intenção do Eterno era habitar dentro de mim. É por isso que Paulo diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, mas ele habita dentro do templo que ele mesmo construiu. E eu e você somos criação do Eterno. É por isso que ele deseja habitar dentro de nós e não no meio de nós. Ele não quer estar no meio de nós, ele quer estar dentro de nós. Aí, queridos, é óbvio, se eu tenho a presença do Eterno, é claro que numa reunião onde várias pessoas que são templos e morada do Espírito Santo, é óbvio que nós podemos afirmar que ele está entre nós. Por quê? Porque a presença dele está dentro de mim, dentro do meu irmão, dentro da minha irmã. Ou seja, ele está dentro de nós. Então essa é, vocês precisam entender nessa perspectiva, tá? Que é a criação divina e não humana, e que a intenção não era representar a presença de Deus entre o povo, no meio do povo, mas dentro do povo. Era como se estivesse dizendo, olha, isso daqui é para representar que eu quero morar dentro de vocês. E Deus sempre quis, e essa sempre foi a intenção do Eterno, morar dentro de nós. Ponto 2. Possuidor de uma natureza superior. Aqui nesse ponto, precisamos entender o termo verdadeiro. Olha o verso 2, diz assim, ó: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Preste atenção na palavra verdadeiro, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Querido, qual é o oposto de verdadeiro? Mentiroso. Será que o oposto então era mentiroso? Porque se ele está falando que tem o verdadeiro, existe o falso. Aqui eu preciso ter cautela para entender isso, tá? Porque se o oposto de verdadeiro é mentiroso ou é falso, então eu entendo que o tabernáculo de Moisés era falso, era um mentiroso, não era verdadeiro, porque ele afirma no verso 8, no verso 2, ministro do santuário e do verdadeiro, ou seja, ele está dando ênfase, esse agora é verdadeiro, então o outro era mentiroso. Cuidado, o autor não está querendo dizer isso, ele não está menosprezando aquele, de forma alguma, ele está simplesmente tentando nos explicar que o tabernáculo celeste. E uma outra pergunta que eu deixo para vocês, será, olha que interessante, Moisés fez tudo conforme o modelo que lhe foi mostrado. Será que no céu também tem um tabernáculo? Será que lá tem a pia? Será que lá tem a arca? Será que lá tem a mesa da proposição? Será que lá tem 12 pães? 6 de um lado e 6 do outro? Será que lá tem a menorá, a menorá, ou o candelabro, como vocês conhecem? Será que existe o altar do holocausto? Será que na eternidade existe isso? Será? Isso é uma pergunta muito interessante que futuramente nós poderíamos explicar isso para vocês com mais profundidade. Mas o que eu quero que vocês entendam é a expressão verdadeiro. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: ele não está dizendo que aquele é mentiroso. Ele está simplesmente informando que aonde Cristo está agora, no tabernáculo celeste, esse é o real. Por que ele fala sobre a palavra verdadeiro ou a ideia de real? Não que aquele seja ilusório, falso ou mentiroso. Mas todas as vezes que nós minimizamos o divino para explicar a humanidade, é claro que nós iremos perder a essência, nós iremos falhar em algum ponto.
É claro, queridos, porque já imaginou aquele tabernáculo lá terrestre representar a presença do Eterno dentro de nós? Ou seja, é óbvio que isso daí era uma alusão, era uma sombra de algo muito mais transcendente do que nós possamos imaginar. Ou seja, o tabernáculo seria mais ou menos a imanência do Eterno, a imanência do tabernáculo celeste aqui nesta terra. Ou seja, era a presença do Deus conosco, entre nós ou dentro de nós. Então a expressão verdadeiro aqui não tem a ideia do oposto ser falso, mas tem a ideia de minimizar o verdadeiro, de minimizar o real e trazer para a esfera do pecado, trazer para dentro de uma esfera contaminada, e a nossa mente contaminada pelo pecado não tem a ideia do que é o tabernáculo celeste. É por isso que ele usa a expressão verdadeiro, não que o de Moisés é falso, não, mas ele não chega perto do real, ele não chega perto daquilo que é, daquele que ele se espelhou, ou seja, ele está muito longe para ser aquilo aonde Cristo entrou. É isso que ele está querendo dizer. Ponto 3. Possuidor de uma importância superior. Nesse ponto, eu quero salientar apenas duas verdades. E eu quero que você leve para a classe de vocês. Primeira verdade. Deus sempre precisou de uma morada. Olha que interessante. Deus não ia morar no tabernáculo. Deus iria morar dentro do povo. Presta atenção. Deus não ia morar dentro do tabernáculo. Deus iria morar dentro do povo. Porque olha que interessante. A festa de Yom Kippur acontecia uma única vez no ano, onde todo mundo via a glória, que é aquilo que nós chamamos de Sherená ou Shekinah. Ou seja, era apenas uma vez por ano. Então será que Deus habitava naquele tabernáculo apenas uma vez por ano? É claro que não, porque a intenção não era habitar no tabernáculo, mas habitar dentro de nós, em nós, dentro de nós. Fazer de nós uma morada sua. A segunda ideia que eu aprendo neste ponto é que no tabernáculo celeste, cada atributo de Deus era representado por objetos terrenos. Eu não vou me aprofundar aqui, mas eu quero que você entenda o seguinte. Sabe a pia que lavava a mão? Na verdade, no céu não tem uma pia que lava a mão. Está mostrando o quê? Que eu preciso ter santidade quando eu chego na presença do Eterno. Lá no céu não tem um altar de holocausto, mas a ideia é: eu preciso me sacrificar, eu preciso morrer para o pecado. A ideia é única: eu preciso ter santidade para eu me encontrar com o Eterno. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. É essa a ideia. Ou seja, cada utensílio representava a santidade do Senhor. É claro que tem outros utensílios que representavam a providência do Eterno. O Eterno nunca vai nos desamparar. Era essa mensagem que ele estava dizendo para nós. Aquela mesa com 12 pães poderia significar isso também. Aquele candelabro com 7 hastes acesa representaria os 7 Espíritos de Deus. E eu poderia resumir aquilo em uma palavra: sempre Deus será a nossa luz. Ou seja, o nosso caminho nunca será apagado, porque Ele está conosco. Isso é profundo, queridos. Isso é profundo. Eu teria que fazer um curso só sobre lições do tabernáculo aqui para vocês, tá? Tópico de número 2. Um ministério superior. Ponto 1. No aspecto posicional. O autor nos mostra que Jesus, se estivesse na terra, preste atenção, ele não ministraria dons e sacrifícios, pois não poderia entrar no tabernáculo, pois não era da tribo de Levi e nem tampouco sacerdote. Mas o autor está nos apresentando que aonde ele está agora, e aonde Jesus está? Na eternidade. Ele estava numa posição
inacessível, ou seja, ele estava numa posição onde ninguém poderia alcançá-lo. Sabe por quê? Porque na época em que escreveu a carta aos Hebreus, o templo não tinha sido derrubado, então tinha sim sacrifício no templo. Os sacerdotes estavam em atividade. Olha o versículo de número 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Ou seja, eles estavam em atividade. E o autor está querendo dizer o seguinte, ok, existe uma atividade hoje de sacerdotes, mas aonde está o nosso sumo sacerdote é incomparável. Ele está numa posição inacessível, porque ele está na eternidade. E lá na eternidade, ele ministra dons para nós. Ele ministra bênção para as nossas vidas. De lá, ele está ministrando. Se vocês quiserem olhar para o sacerdote lá no templo, o problema é de vocês. Mas vocês estão perdendo. Olha o verso de número 1 que ele diz. Ora, a suma de tudo que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal. Ou seja, ele não consegue explicar. Ele usa o termo tal. Ou seja, um sumo sacerdote tal. Inexplicável. Que ele está assentado nos céus, à destra do trono e do trono da majestade. Queridos, isso é profundo. Ou seja, o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote está na eternidade, ministrando dons para aqueles que aceitaram o sacrifício dele na cruz do Calvário. Isso é fantástico. Ponto 2. No aspecto funcional, nesse ponto, eu quero salientar algo muito profundo. Olha que interessante. No verso 3, que eu acabei de ler, ele está se referindo ao dia de Yom Kippur. O dia do perdão, em hebraico. Yom, dia, Kippur, perdão. Tá? O dia do perdão, o dia da expiação. Daí vem a palavra caporete, aquela tampa que ficava em cima da Arca da Aliança junto com os dois querubins. Era a tampa da proposição, ou seja, era o caporete, onde Deus visitava o seu povo ali, onde Deus visitava o seu povo através do sumo sacerdote do dia de Yom Kippur. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o verso 3 fala sobre o dia de Yom Kippur, o dia do perdão, era algo sensacional. Só o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, porque lá só entrava apenas uma vez por ano, e era o sumo sacerdote que entrava. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o sacrifício que o sumo sacerdote iria levar até o Santo dos Santos, acontecia na onde? Fora da tenda coberta, acontecia no átrio do tabernáculo. E esse sacrifício acontecia fora do tabernáculo, fora da tenda coberta, nos átrios do tabernáculo. E ele pegava o que acontecia para fora e entrava dentro do Santo do Santo. E lá ele tinha um encontro real com Deus. Olha o que eu quero que vocês entendam. Queridos, prestem atenção no que eu vou dizer. Cristo, ele ofereceu o seu corpo, na onde? Ele ofereceu o seu corpo no átrio ou no Santo do Santo? Foi no átrio. Por quê, querido? Presta atenção no que eu vou dizer. Presta atenção no que eu vou dizer. O tabernáculo, ele não representava Deus entre os homens. O tabernáculo não representava a presença do Eterno dentro de nós. Ou seja, ele representava Deus. Deus morando dentro de mim. Então perceba aquilo que o salmista vai dizer, que toda a terra é do Eterno. O Eterno está em todos os lugares e ninguém pode escapar da sua mão. Não tem como fugir dele. Então perceba o que eu vou dizer. Quando ele faz o sacrifício aqui na terra, ele poderia ter feito o sacrifício na Lua, em Marte, mas ele teve que fazer aqui na Terra, no planeta Terra, porque este lugar também é a habitação do Eterno. Então ele fez no átrio, mas ele leva o seu sangue
entre aspas, ele entra no tabernáculo celeste, ou seja, ele entra no Santo dos Santos, e ele apresenta para o Eterno, e o Eterno recebendo aquilo. É por isso que a Bíblia diz que ele ministra dons ao nosso favor, ou seja, o sacrifício foi aceito, o sacrifício do Messias foi aceito. É por isso que hoje eu e você somos abençoados, ou seja, Cristo, ele oferece o seu sacrifício aqui no átrio, mas ele entrega no átrio superior, ele entrega no tabernáculo celeste, e lá o Pai recebe. E é por isso que o Pai ministra para nós dons, é por isso que ele ministra para nós vida, e vida com abundância. Isso é muito interessante, querido. Ponto 3. Queridos, no ponto 3 tem algo fantástico. No aspecto cultural, aqui tem um perigo. O autor vai nos alertar sobre um perigo. Qual é a ideia que eu tiro nesse ponto? A ideia de nós não atentarmos para aquilo que já foi realizado em nosso favor. Então, olha só. Esse tal sumo sacerdote, o sumo sacerdote tal, que é inexplicável, que se chama Jesus de Nazaré, ele fez um sacrifício único e definitivo por nós. Mas lá no templo, como eu já disse, estava acontecendo o sacrifício. E o autor diz o seguinte: o que vocês preferem? Um que já fez um sacrifício superior, único e definitivo, ou vocês preferem ir lá? Ou vocês preferem ir lá no templo? Ficar vendo aqueles sacrifícios que já não tem mais validade. Então olha para a ideia aqui, é o seguinte: eu preciso atentar para aquilo que já foi realizado em meu favor. Eu preciso perceber que existem coisas que já foi feita em meu favor. E se eu não dar atenção para essas coisas, eu fico perdendo tempo. Querido, não perca tempo com besteira. Não perca tempo com novena. Não perca tempo com 7 sexta-feira. Não perca tempo em você fazer coisas para ser salvo, porque a tua salvação já foi garantida na cruz do Calvário. O que você precisa viver é viver na altura dessa salvação. Você não vai fazer nada para ser salvo. Nada. Você não precisa fazer mais nada para ser salvo. Você precisa agora andar em santidade. Não para ser salvo, mas para viver à altura dessa salvação. Então, olha para o que já foi feito por você. Viva esta altura. Vive intensamente isso que já foi feito por você. Tá? Esse o detalhe que eu preciso perceber neste ponto. Tópico 3. Uma promessa superior. Queridos, muito cuidado com o verso de número 6. Eu estou vendo muita gente falando besteira na carta aos Hebreus pela internet. Muita gente falando besteira. Olha o verso 6, diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Cuidado com o termo melhores promessas. Por quê? Porque melhores promessas não foi um termo inventado pelo autor aos Hebreus. No Antigo Testamento, nos profetas já mencionava essa melhor promessa, já anunciava isso que iria acontecer, que o autor aos Hebreus ele chama de nova aliança. E não é ele que chama, ele pega esse termo emprestado do profeta Jeremias, e dentro dessa perspectiva ele usa o termo melhores promessas, ou seja, iria vir algo mais grandioso ainda, porque a ideia é uma ideia evolutiva, e a ideia evolutiva não é um substituir o outro, mas a ideia é um agregar valor no outro. É essa a ideia principal, tá bom? O ponto 1 diz assim: de natureza interior e espiritual. Aqui eu quero que vocês tomem cuidado com o termo nova. Aqui, olha o que diz o verso de número 8. Porque repreendendo-os lhe disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Aí você vai falar para mim: Fabio, se tem um novo
porque existe o antigo. Parabéns, se acertou. Cuidado, cuidado. O termo novo em grego tem dois termos para a palavra novo em grego. O primeiro termo é o kainos e tem o neos. O neos ou neos significa algo que jamais existiu antes. Presta atenção, o neos significa algo que nunca existiu e vai existir, ou seja, é novo literalmente, ele nunca existiu. Não existia, ele apareceu, ele foi criado. Já o termo kainos traz a ideia de refrescar, traz a ideia de renovar algo pré-existente. É algo que já existe, mas ele vai ser agora renovado. Vai dar um frescor para ele. E vai dar um ânimo para isso que já existe. É aqui que está o segredo. Leia a tua Bíblia em grego. Você vai ver que o termo usado aqui não é neos, mas é kainos. Então kainos é algo que já existia e que ia ser agora renovado. Ia dar um frescor para ele. Então preste atenção. Ele não está criando algo do zero. Ele está renovando algo que já existia. É aqui que está o segredo. Tão verdade é, porque olha como termina o verso de número 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, no seu coração, as escreverei. Eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Queridos, olha para mim com carinho. O final desse texto, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo, onde está escrito isso? Foi dito para quem pela primeira vez? A Moisés. Isso você pode confirmar no livro do Êxodo, em Levítico. Depois isso é confirmado, falado a Jeremias e Ezequiel. Ou seja, primeiro falou na lei, depois falou aos profetas. E Deus falou isso com quem ainda? Com Saul. Perdão, com Paulo, com o apóstolo Paulo. Claro, Saul em hebraico, né? Mas falou com Paulo. Ou seja, isso você encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 16. E termina com o livro das revelações, com o livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 3. Ou seja, esse termo é um termo da antiga aliança. O que Deus estava fazendo? Ele não estava criando algo novo, ele estava renovando algo que já existia. Então, muito cuidado com o termo novo. Muito cuidado, não é criar algo do zero, mas é criar algo que já é renovar algo que já existia. Então, verdade é o verso de número 10, aonde no finalzinho tem essa menção, ou seja, ele está renovando algo que já existia, que Deus já tinha falado. Um outro ponto que eu quero salientar aqui é a ideia do coração. Aí tem muita gente que fala, não, Fábio, mas Deus agora não vai escrever mais por fora, agora é por dentro. Como está na nossa revista? Querido, preste atenção no que eu vou dizer. O que Davi disse? Escondi a tua palavra no meu rosto? No meu corpo? Nas minhas mãos? No meu braço? Não. Ele falou o quê? Escondi a tua palavra no meu coração. Davi era um homem profundamente espiritual. Ele entendia que a vontade do Eterno não era simplesmente ter palavras escritas ao vento, em pedras, em paredes, mas ela está entalhada no coração do homem. Davi disse isso. Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A intenção de Deus nunca foi que as suas palavras estivessem nas pedras. É a mesma coisa eu dizer hoje que a vontade de Deus é que a palavra de Deus hoje está escrita na onde? Em livros. Não, tem que estar no coração. E preste atenção. Deus sempre quis que a sua palavra estivesse no coração do ser humano. Vocês se lembram de Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad, que é a oração dos judeus, que começa no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 4. Leia Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4 até o verso 9.
Ou seja, a intenção de Deus é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí ele vai pedir para que o pai colocasse a palavra na mente da criança e essa palavra estivesse no seu coração. Perceba que a vontade de Deus, e essa oração os judeus fazem todos os dias quando eles acordam. Eles oram Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Erad. Ou seja, eles têm a ideia de que a palavra não pode ser escrita apenas em papel ou em pedra, mas ela tem que estar entalhada no nosso coração. É por isso que eu volto a repetir: o novo aqui não é criar algo do zero, mas é renovar algo que já existia. E no Antigo Testamento, sempre Deus quis que a palavra estivesse no coração do ser humano. E isso foi aprofundado no Novo Testamento. Ponto de número 2, de natureza individual e universal. Nota, olha que interessante, que Deus sempre preservou e estimulou o ensino acerca de Deus para o seu povo. O nosso autor da revista, ele diz que no Antigo Testamento o conhecimento de Deus não era a todos, mas no Novo Testamento o conhecimento de Deus é a todos. Cuidado, querido. Por quê? Porque o verso 11, presta atenção, o verso 11 do capítulo 8 de Hebreus não significa isso. Fábio, mas o que ele está significando então? Perceba que é uma profecia, ela vai se cumprir. Ela já se cumpriu em partes, mas ainda ela tem a parte escatológica. E a parte escatológica é o verso 11. Sabe o que ele está se referindo aqui? Ele estava se referindo o quê? Ele estava se referindo à era messiânica. Ele estava se referindo quando o Messias vier reinar literalmente aqui. Que nós não vamos mais necessitar de um ficar ensinando o outro. Por quê? Porque nós vamos ter o conhecimento pleno de quem? Dele mesmo. É isso a ideia do autor. No verso 10 ele fala sobre isso. Aí no verso 11 ele diz o seguinte: esse dia vai chegar. Quando o Messias vier, nós vamos viver uma era onde Ele próprio será o nosso ensino. Isso é profundo, queridos. Isso é profundo. O verso 11 é um verso escatológico, onde ninguém vai necessitar mais de conhecimento, porque Ele mesmo será o nosso ensinador. A terra estará cheia do seu conhecimento. Porque cá entre nós, tem um monte de gente na igreja que não conhece nada de Bíblia. E nem conhece de Deus. Está na igreja por tradição, por causa dos pais, porque não tem nada para fazer na vida, está lá dentro da igreja, e por N outros motivos. Tá? Mas esse verso é um verso escatológico. Ponto 3, de natureza relacional. Queridos, no ponto 3 tem algo assim muito interessante. Perceba o que eu vou dizer. Por isso que é importantíssimo conhecermos cultura judaica para entendermos a Bíblia Sagrada. A vida religiosa de Israel estava intrinsecamente ligada ao cotidiano da vida. Essa ideia de que a vida religiosa era separada da vida do cotidiano é fábula. Eu já expliquei aqui uma vez e eu vou repetir hoje. Lembra da árvore da vida que estava no Jardim do Éden? Os rabinos têm uma tradição muito profunda e eu sou apaixonada por essa interpretação deles, que a árvore da vida, a raiz dela estava na onde? Na terra. E as suas folhas da copa apontavam para onde? Para a eternidade. E o nome dessa árvore era árvore da vida. Ela fornecia vida. Os rabinos entendem da seguinte forma, muitos rabinos, que era o eterno se relacionando com o ser humano. E para os rabinos isso funcionava da seguinte forma, ou seja, a vida do eterno estava diretamente ligada com o cotidiano da nossa existência, porque as raízes na terra significa o seguinte: se você quiser ter vida nesta vida terrestre, olhe
para o alto. Observe a palavra de Deus. Isso é profundo, queridos. A palavra culto, que nós chamamos de culto, no hebraico chama-se serviço, avodá. E isso significa, sabe o que? Serviço é a ideia que nós temos de trabalho. Eu vou prestar um trabalho a alguém. A palavra serviço para Deus tem a mesma ideia de um serviço braçal. Por quê? Porque ele não está diferenciando o trabalho material para o trabalho, claro, um trabalho material honesto, né? Prostituição, estelionatário, isso não é trabalho, isso é coisas que perturbam a santidade do Eterno. Mas o que eu quero que vocês lembram quando Paulo disse que se você enrolar no... Sabe quando é aquela pessoa que enrola, que cozinha o galo? Aqui em São Paulo fala cozinhar o galo. Aquela pessoa que enrola no serviço, ele está fazendo o quê? Desonrando o Senhor. Paulo não disse para eu trabalhar para o meu patrão como se eu estivesse trabalhando para o Eterno. Por que ele fala sobre isso? Porque ele é judeu, ele é rabino. Ele entendia que a vida religiosa e a vida cotidiana está junto. É inseparável. É inseparável. Claro que as pessoas poderiam viver separadamente, como hoje. Tem pessoas que na igreja é uma coisa e nos negócios são outra. Mas o que eu estou querendo dizer é que a teologia judaica e a teologia bíblica, ela não tem uma separação entre a vida profissional, a vida no cotidiano, com a vida religiosa. Ou seja, teologicamente, isso é inseparável. Sempre o nosso andar, a nossa vida pública deve ser uma vida voltada para o Eterno, como se eu estivesse fazendo um negócio com Deus, como se eu estivesse limpando a casa de Deus, como se eu estivesse lavando a roupa para Deus, como se eu estivesse fazendo móveis para Deus, ou seja, está intrinsecamente ligado. Então, queridos, queridas, viva a tua vida no cotidiano, como se você estivesse fazendo para Deus. E eu concluo essa aula dizendo o seguinte: Ele, Jesus, acredite nisso, Ele está agora intercedendo por você no tabernáculo celeste. E você sabe o que eu tenho para te dizer? Ele pode ainda hoje ministrar dons ao seu favor. Ele pode ministrar vida, cura, libertação e presença dele na tua vida. Que o Eterno continue abençoando a tua casa, a tua família, os teus negócios e até semana que vem, querendo Deus. Queridos, como prometi no começo da aula, eu vou dar uma palavra rapidinho para vocês, tá? Aquele projeto que eu falei no começo, na última aula com vocês, eu tenho um nome para esse projeto. Eu estava orando há muito tempo, tem mais ou menos uns 3 anos atrás, e Deus me colocou esse projeto. Eu gravei uma aula sobre ele, nunca mais falei sobre esse projeto. O Dr. Caramuru até me parabenizou na época por esse projeto e eu quero recolocar ele novamente em prática. Chama Projeto Malaquias. Plantando hoje, colhendo amanhã. E eu disse na última aula que eu preciso da ajuda de vocês. Para quê? Porque eu quero alugar uma sala, equipar essa sala com qualidade. Para quê? Para que lá seja o nosso, eu falo nosso porque ele é meu e seu, o nosso quartel-general. Lá eu vou gravar as minhas aulas. Lá eu quero fazer pregações, é isso mesmo, pregações evangelísticas também, para alcançar almas ao Senhor. E para isso eu conto com a tua ajuda, meu irmão. Eu conto com o teu apoio. Eu não quero milhões, não. Eu publiquei um vídeo, esse vídeo vai aparecer aqui, ó, que eu explico mais sobre o Projeto Malaquias. Se eu tiver 1000 pessoas, se eu tiver mais, melhor, mas se eu tiver 1000, que me dê apenas, irmãos, apenas 10 reais. 10 reais. Vocês vão potencializar o meu ministério, vocês vão potencializar aquilo que eu quero fazer. Tá? Eu não estou pedindo para me enriquecer, não. Eu não estou pedindo para eu conseguir coisas para mim, não. É para o reino. Eu preciso de 1000
pessoas, 1000 voluntários no projeto Malaquias, plantando hoje, colhendo amanhã. Eu preciso de 1000. Se Deus tocar no seu coração, Deus já começou a tocar. Tem irmãos que estão mandando 100, 50. Querido, eu preciso de 1000. Se eu tiver 1000 valentes, 1000 pessoas, que Deus está tocando no seu coração agora, me ajude. Eu vou fazer o seguinte, eu falei que eu ia deixar um link, não deu para eu fazer esse link, tá? Eu vou deixar o número da conta bancária aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai aparecer em algum lugar nesse vídeo, e conforme vai passando o tempo, faça um compromisso com Deus. Faça de contribuir mensalmente, porque eu vou alugar uma sala. Eu quero alugar essa sala. E quando eu alugar, eu vou lá, eu vou filmar, porque vocês vão fazer parte desse projeto. E eu conto com a ajuda de vocês, tá? Projeto Malaquias, plantando hoje, colhendo amanhã. Que o Eterno continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família, e até semana que vem, querendo Deus.